Oi, tudo na paz? Neemias, no seu livro, no capítulo 2, olha o que está escrito. Neemias anima o povo a reedificar os muros de Jerusalém. Capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão apenas o que eu estava montado. Queridos, o profeta Neemias é exemplo do que o homem é capaz quando está comprometido com Deus. Do que o homem é capaz quando entrega seus propósitos a Deus. O profeta Neemias era um homem paciente, era um homem de vida, de oração, apesar de ser um diplomata, mas o seu coração era grato a Deus. Isso devido à sua grande preocupação oriunda de um verdadeiro patriotismo que ele tinha. Era um homem inspirado por Deus, guiado pela providência divina. Esse texto que lemos, esses 2 versículos em Neemias 2, relata a construção dos muros de Jerusalém. Eles foram destruídos naquela época pelo rei Nabucodonosor, que era o antigo rei da Babilônia, no ano de 586 a.C. Nessa época, os caldeus levavam cativos os habitantes de Jerusalém para a Babilônia. Ali Neemias passou 3 dias, conforme lemos, e o que fora consumido pelo fogo ele estava a observar ali, depois de toda a destruição. No versículo 14, a Bíblia diz que a destruição foi tão grande que o animal que o profeta estava montado, ele não conseguia passar pelos escombros, de Jerusalém. Versículo 15, se você for acompanhar, Neemias diz que subiu à noite pelo ribeiro, que quer dizer o vale de Cedron. Esse vale de Cedron, ele fica entre a cidade e os montes da Oliveira, e o Monte da Oliveira. Depois ele diz que tomou para casa, retornou para casa depois que passou no Monte das Oliveiras, pelo ribeiro, que era entre o monte e a cidade. Aí ele tornou para casa. Quer dizer, ele estava na residência do governador, porque o palácio foi destruído também, então ele estava na residência do governador. No versículo 20, Neemias pede bom êxito a Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Aí ele está entregando toda aquela tarefa, aquele desafio a Deus, em Deus e por Deus. O que acontece quando a gente se compromete com Deus? Quando você entrega a sua vida a Deus, quando você passa a depender, a confiar, a entregar os teus sonhos, teus propósitos, tuas queixas, tua querência, quando você entrega tudo nas mãos de Deus e se compromete com Ele, o que acontece? Pense comigo. Quando nos comprometemos com Deus, nós deixamos de ser fracos. Versículo 12, olha o que está escrito. Neemias estava com poucos homens. Imagina construir os muros de uma cidade com poucos homens. E aqui há um parêntese a ser observado. Alguns historiadores dizem que eles construíram 5.000 metros de muros em 52 dias, queridos. Com certeza, mas com certeza mesmo, a mão de Deus estava neste negócio. 5.000 metros de muro em 52 dias, com certeza Deus estava trabalhando com eles. No versículo 18 diz que mesmo assim, com poucos homens, eles fortaleceram suas mãos para a boa obra. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo isso por amor a Cristo. Quando você se entrega por amor a Cristo, quando a sua vida é entregue por amor a Cristo, quando você se compromete a Cristo por amor
aí você deixa de ser fraco. Em outro vídeo que nós meditamos, nós pegamos exemplo de 4 animaizinhos frágeis, né, no livro de Provérbios, e ali viu, Deus torna grande quando temos experiência com as coisas pequenas. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, né, para ir mexer com a inteligência dos sábios e entendidos. Quando você se compromete com Deus, você deixa de ser fraco. Mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu e Deus, maioria. Uma outra lição que Neemias nos traz com a vida e o testemunho dele, a coragem dele, é que quando a gente se compromete com Deus, nós deixamos de ser opróbrio. É o que a Bíblia diz. Opróbrio quer dizer vergonhoso ou vergonha. Versículo 17 está escrito: estais vendo a miséria em que estamos? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser vergonha. Quando nos comprometemos com Deus, o mundo já não mais nos causa vergonha. Por mais que ele tente, Deus é quem nos coloca em posição de vitória. O convite da Bíblia é este: vinde, pois, e deixemos de passar vergonha por causa do diabo, por causa da nossa pouca fé, por causa do mundo, por causa da falta de coragem de encarar a vida confiando em Deus. Pare de passar vergonha, queridos. Nosso compromisso melhora a nossa imagem com Deus. Olha o que diz no versículo que lemos: veja a miséria que estamos, a vergonha que estamos. Jerusalém tão linda, tão bela, agora era ruínas. Povo de Jerusalém passando vergonha porque fora cativo, fora escravo, apesar de ter sua cidade, além de ter sua cidade destruída. Podemos fazer aqui uma crítica, mas nos incluímos nela para podermos juntos construir juntos no meio desta miséria. Quando nos comprometemos com Deus, mesmo em meio à miséria da vida, nos comprometemos em transformar ela em bênção, em pegar ruínas e construir, em o que foi quebrado, destruído, corrompido, reconstruir junto com Deus. A gente viu que o texto nos diz que quando nos comprometemos com Deus, deixamos de ser fracos, deixamos também de ser vergonha. Mas também o texto nos ensina, em terceiro lugar, que teremos bom êxito. Imagina 5.000 metros de muro, e não era um murinho de blocos que a gente vê no Brasil, aqueles bloquinhos vermelhos, não, eram pedras grandes, 5.000 metros daquele muro com pedras grandes, com poucos homens. Bom êxito. Neemias diz que é o Deus dos céus que nos dará bom êxito, e com certeza deu. Confiança e fé depositada no Deus dos exércitos. Certo pregador disse: você quer ter sucesso? Se prepare para enfrentar a oposição. Teremos sucesso, queridos, quando nos comprometemos com Deus, mas a oposição vai se levantar contra você, em volta de você. Até os de dentro da tua família, da tua casa, da tua parentela, seus melhores amigos, vão se levantar quando você se comprometer com Deus. No versículo 19, olha o que está escrito: se levantaram o Sambalá, o Tobias e o Gesem, eles zombando e desprezando de Neemias. Mesmo assim, Neemias teve sucesso. Aqueles ali no pé dele, praguejando, murmurando, né, dizendo que eles não iam conseguir, indo contra. Sempre haverá os do contra. Quando você toma uma atitude, uma posição na sua vida buscando acertar, sempre haverá o dos contras. Quando você se compromete com Deus, se prepare para enfrentar a oposição. Então, queridos, a grande vantagem na sua vida com Deus, há grandes desvantagens quando você acha que é dono da sua própria vida, que é dono do seu intelecto, das suas posições, das suas ideias, dos seus sonhos. Neemias não pensava assim: eu com Deus
somos maioria e nós vamos reconstruir Israel. E eles tiveram bom êxito. Quem se compromete com Deus deixa de ser fraco e passa a ser forte. Deixa de ser vergonha e passa a ser enaltecido por Deus. E terá bom êxito, terá boa caminhada, terá sucesso na sua empreitada. Vamos pegar o exemplo de Neemias e aplicar nas nossas vidas? Quando nos comprometemos com Deus, a vida muda para melhor. Claro, vai se levantar a oposição, mas eu repito, com Deus somos maioria. É um exército de ovelhas liderados por um leão. Que Deus te abençoe com essa palavra. Reflita, como o exemplo de Neemias, que abraçou essa causa, você tem uma causa também a ser abraçada. Eu não sei em que âmbito de batalha você precisa reconstruir. Talvez reconstruir os muros da sua família, do seu trabalho, da sua vida social, da sua fé, da sua vida amorosa, sentimental, conjugal. Eu não sei em que área você precisa reconstruir. Agora, quando você se compromete com Deus, você deixa de ser fraco e vai ter vitória nessa reconstrução. Pense nisso, abraça esse recado de Deus para o teu coração e para a tua vida, em nome de Jesus.